Vamos abrir a palavra de Deus no Antigo Testamento, livro do profeta Isaías, no capítulo 61. Livro do profeta Isaías, no Antigo Testamento, capítulo 61. Brasil volta para Deus o seu rosto. Este é o tema desta meditação. Uma palavra que eu compartilhei com a igreja em 2018 e senti no coração de compartilhar novamente com os irmãos, com esse tema, nessa ótica, reformulando algumas coisas também, acrescentando outras. Haja vista este momento profético que nos encontramos como igreja, em especial neste ano 2022. E nossa proposta é, inclusive, trabalhar esse tema, a importância da igreja se levantar para jejuar e orar, juntamente com tantas outras igrejas que compõem nosso Brasil e de várias denominações, que nesse período estão dedicando, assim como a gente, um período de 30 dias aí para orar pela nossa nação. Entendemos que desta forma estamos orando por nós mesmos. Assim como a igreja somos nós, o Brasil somos nós, composto por pessoas, assim como a igreja é composta por pessoas. Compete a nós dedicarmos esse período de jejum e oração, de canção e adoração também ao nosso Deus, por tudo que Ele já tem feito. Amém? 61 é o capítulo, Isaías é o livro, e os 3 primeiros versículos: o Espírito do soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias ou boas novas aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espinhos, em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Vamos ler juntos esse último parágrafo. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor, obrigado por esse culto, obrigado por essas pessoas, aquelas que estão aqui presencialmente, aquelas que nos acompanham também pela internet. Obrigado porque somos uma igreja viva a serviço do Deus vivo, e temos o privilégio de estarmos aqui, Senhor, para orar pela nossa nação, para compartilhar desta palavra que venha trazer edificação ao corpo de Cristo, que é a tua igreja, somos nós aqui, parte dela, reunidos aqui nesta casa, nesta denominação. Nós nos colocamos diante dessa palavra, que venha o Senhor derramar poder e glória, unção, preparação, alinhamento, avivamento, despertamento, e, sobretudo, o entendimento do nosso propósito em Deus. Entendimento da nossa missão enquanto pessoa, enquanto cristãos, e, sobretudo, a tarefa da tua igreja, que está aqui, Senhor, nesta cidade. E assim nós
estamos à disposição do Senhor, prestamos os nossos ouvidos, damos de presente a nossa atenção, entregamos o nosso louvor e dedicamos ao Senhor nossa verdadeira adoração. E para a edificação da igreja aqui reunida, os irmãos estão também nas suas casas pela internet, que o Espírito Santo derrame poder e glória, unção e graça e clareza no entendimento, para que o nome de Jesus, o Cristo, seja exaltado, o nome de Deus seja glorificado. E para que isso aconteça, que Jesus, o Cristo, cresça e eu, pastor Douglas, diminua. Peço-te isto para a glória de Deus, o nosso Pai. Amém. Na próxima quarta-feira, de 7 de setembro, vamos completar 200 anos da independência do Brasil. Oportunidade que vamos recordar ali o grito da independência, as margens do rio Ipiranga, proclamado na ocasião por Dom Pedro I. Agora é interessante observar que esse marco nem sempre foi comemorado nesta mesma data, ou seja, devido às dificuldades de propagação, de comunicação, de informações na época, a população só ficou sabendo deste fato no dia 12 de outubro, dia em que Dom Pedro se tornou imperador do Brasil e dia também da data também do seu aniversário. E nós lemos esse texto de Isaías, o profeta messiânico, e nós vamos ler outros textos também, e nós vamos perceber que, e precisamos entender que a igreja é profética, e precisamos saber que a igreja é profética, porque o profeta, não só Isaías, mas o profeta anuncia o que há de vir, como foi o caso, e por essa classificação, alguns dos profetas são denominados de profetas messiânicos, porque anunciam o Cristo que viria, como de fato veio, reinou e está reinando, e voltará para reinar para sempre. O profético, então o profeta anuncia o que há de vir, mas o profético está cumprindo o que Deus falou. Então nós estamos vivendo em tempos proféticos, nós estamos vivendo em dias, são últimos dias. Os dias que antecedem a segunda vinda de Cristo são dias proféticos, porque fora a nós outros passados anunciado pelos profetas, pelos mestres, pelo próprio Senhor Jesus, que é o mestre de todos os mestres. Então nós estamos vivendo, esses últimos dias são dias proféticos. O profeta lida com as realidades de Deus, por isso que não é fácil ser profeta. Não é nada fácil ser profeta, porque você tem que lidar com as realidades de Deus, você tem que anunciar o juízo de Deus sobre a terra, sobre a nação, sobre as pessoas, oportunizando o arrependimento, dando oportunidade ao arrependimento, à conversão. Mas na maioria das vezes o profeta ele é mal visto, ele é malquisto, ele é mal interpretado. Mas o bom de tudo é que o profeta tem apenas um compromisso, que é o compromisso com a verdade, o compromisso com Deus, o Deus da verdade. O maravilhoso de tudo é que quem sustenta o profeta é o próprio Deus. Mas o profético cumpre as profecias, ou seja, o que Deus falou, e é o Espírito Santo, que é o Espírito profético, anunciado pelo profeta Isaías no capítulo 61, verso 1 e 2. Então esse é o Espírito do Senhor, o Espírito profético, que está encarregado, entenda, para cumprir tudo aquilo que for anunciado. Por isso, a igreja é profética, nós somos proféticos, e desta forma eu creio que nós hoje temos a incumbência de sermos profetas da esperança, não porta-vozes do caos. Por isso que esse texto, ele é muito dinâmico, ele é um texto lindo, porque dentre várias coisas, vários ensinamentos, nós podemos destacar que nós somos chamados para sermos profetas da esperança, no sentido
de anunciar as boas novas, as coisas boas do reino de Deus, que já está entre nós. E como cantamos na belíssima canção, somos também embaixadores do reino de Deus. Não porque alguém escreveu uma canção, mas porque a Bíblia nos chama assim, de embaixadores, lá na carta de Paulo aos Coríntios. Então, além de saber que a igreja é profética, além de entender que a igreja é profética, ou seja, ela está cumprindo o que os profetas anunciaram, amados, nós precisamos agir de forma profética. Nós somos chamados para agir profeticamente, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o que Jesus Cristo falou e fez, e comissionou a igreja para fazer. Mais do que, anote aí, mais do que uma grande comissão que temos em Mateus 28, nós temos uma grande tarefa para realizar: anunciar as boas novas do reino de Deus e proclamar libertação aos cativos, levar cura aos enfermos, declarar o ano aceitável do Senhor. Isso tudo vai redundar em salvação de pessoas. As pessoas estão esperando respostas, é ou não é? Você conversa com todos e sobre tudo, mas o fato é que nós estamos, enquanto pessoas, constantemente com dúvidas, perguntando isso, daquilo, é ou não é? As pessoas estão ansiosas, desejosas por encontrarem respostas, mas somos esses embaixadores do reino de Deus para darmos respostas verdadeiras. Qual é a resposta da igreja e do povo de Deus diante das perguntas? Amanhã, quando o trabalhador sair de casa para trabalhar, qual vai ser a resposta da igreja? Amanhã, quando a dona de casa ir para o supermercado, qual a resposta do povo de Deus? Diante dos anseios que todos nós temos, diante das dificuldades que todos nós temos também. Se você é cristão, se você é de Deus, você sempre terá uma resposta em nome de Deus. Se nós somos o que a Bíblia diz que somos, embaixadores do reino, nós somos portadores de uma verdade, não, da verdade, de Deus, de Cristo que está em nós. Então nós somos, em outras palavras, portadores de respostas aos anseios do povo. E o que podemos fazer com essa unção? Você viu no texto que é derramado pelo Espírito Santo do Senhor, uma unção profética sobre a todos aqueles que participavam dessa palavra. E da mesma forma, o Espírito Santo age em nós, até com gemidos inexprimíveis. A unção é a mesma, porque Deus é o mesmo, a palavra é a mesma, ontem, hoje e sempre. Então, o que podemos fazer com essa unção que é derramada sobre nós, povo de Deus, sobre a igreja do Senhor, em um momento decisivo como este que o nosso Brasil enfrenta? Veja, a igreja só tem uma palavra, que é a palavra de Deus, meus irmãos. A igreja só tem um Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo. A igreja só tem um Espírito, que é o Espírito Santo. E que essa palavra que a igreja tem nessas horas pode levar conforto, consolo. Eu lembrei-me do Salmo 40, verso de número 10, um texto muito conhecido, que faz parte da minha história. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Ei, peraí. Deus já está anunciando algo profético para o Brasil. Deus já está sendo exaltado. Quando ele fala entre as nações, o Brasil está entre essas nações, meus irmãos. E você vai ver no decorrer desta mensagem que assim já estava desde da época que fora descoberto, muito tempo antes. E Deus vai ser exaltado nesse período. Eu tenho certeza, em nome do Senhor Jesus. Será exaltado, o nome de Jesus Cristo será exaltado sobre toda a terra, meus irmãos.
Nós temos que tomar posse dessa palavra. Isso é profético, isso já está acontecendo. Fora anunciado lá atrás, através de Davi, e hoje é anunciado através de nós. Mas lembramos também, de acordo com esse texto, Salmo 46, verso 10, essa importância de aquietai-vos, não é nos calarmos totalmente, mas abrirmos a nossa boca e proferirmos as palavras de cura, de libertação, sabendo quem estamos servindo, quem somos em Cristo. Mais do que uma nova criatura, nós somos embaixadores do teu reino. Lavoura de Deus sois vós, cartas vivas, o bom perfume de Cristo, discípulos, cristãos. Aquietai-vos, como diz a música, faz meu coração ouvir tua voz, porque é tempo de Deus, é tempo de professar a fé em Jesus, é tempo de fazer o que Paulo já fazia lá atrás. E quando ele se posicionou, ele dizia: eu sei em quem tenho crido, e eu sei que ele, referindo-se a Jesus, é poderoso para fazer infinitamente mais. E eu lhe pergunto nesta noite: você sabe em quem você crê? Você sabe em quem você está crendo? Ei, peraí, nesses últimos tempos, nesses últimos dias que antecedem a vinda de Cristo, são dias de posicionamento, são dias de expressarmos, de verbalizarmos, de praticarmos a fé e de expressarmos em quem realmente cremos. E nós cremos em Deus, nós dependemos de Jesus, o Cristo, e eu creio que vai tudo se resolver no tempo de Deus, mas porque estou crendo que Deus levanta homens e mulheres, jovens, adultos, mais jovens, até mesmo crianças, para proclamar o ano aceitável do Senhor. Irmãos, vamos para 2 Crônicas 7:14 em diante até o 16. Outras situações poderão vir, afinal já estamos vivendo esses últimos tempos anunciados na Bíblia Sagrada. A nossa oração é que a nação volte-se para Deus, que o Brasil volte-se para a cruz de Cristo, porque o texto diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei, ou seja, escolhi, separei, consagrei com propósito esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. É Deus que sustenta esta casa, é Deus que sustenta essa família, é Deus que sustenta esta nação, mas através da oração do seu povo que são feitas neste lugar. E fora deste lugar, aonde nós estivermos, somos bênçãos de Deus, somos embaixadores do teu reino. Brasil, volta para Deus o seu rosto. Nós precisamos entender essa mensagem chamada Brasil. Brasil é mais que o nome de um país, é mais do que o nome de uma nação. Brasil é uma mensagem profética, anote aí. Por que será que nós observamos que Deus tem um carinho especial pelo Brasil? Vamos entender por que chamamos Brasil, afinal de contas. Você sabe, não custa lembrar, Brasil era escrito com Z durante muito tempo da nossa infância, não muito tempo distante, né, Marcelo? Mas se escrevia com Z e não com S. E ainda é assim lá no exterior. Só aqui no Brasil que é com S. Em todas as nações, quando se envia uma correspondência para o Brasil, está escrito com Z. Não é por acaso. Veja como que foi o descobrimento do Brasil. Rei de Portugal, Dom Emanuel.
E o que significa Emanuel? Deus conosco. Ele envia para cá 13 caravelas, você conhece a história, só chegaram 12. Comandados por um homem chamado Pedro. Percebe que Brasil é mais do que o nome de um país. Brasil é uma mensagem. Brasil é uma mensagem mais do que uma mensagem poética cantada no hino. Brasil é uma mensagem profética. Vem este homem chamado Pedro conduzindo as 12 caravanas por um homem chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Veja, Emanuel envia Pedro com 12. Chegam ao Brasil no dia da Páscoa. Por isso colocaram o nome Pascal no primeiro monte que avistaram. Páscoa é profético também, porque é o começo de tudo. É o começo da nossa fé. Jesus Cristo ressuscitou, é ou não é? Na Páscoa. E o apóstolo Paulo falou o quê? Se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. Jesus morreu na Páscoa. Tem todo o movimento da ressurreição nos dias da Páscoa. Pentecostes vem posterior à Páscoa. Então a gente olha para essa história, a gente olha para esse nome, Brasil, e percebe uma mensagem. Emanuel envia Pedro com 12 na Páscoa. Interessante que o frei Henrique de Coimbra não trouxe nenhuma imagem de escultura nessas 12 caravelas. Ele trouxe apenas uma cruz. Ele trouxe apenas o quê? Uma cruz. E essa cruz ainda está lá em Porto Seguro, em uma localidade chamada Coroa Vermelha. Diante dessa cruz, rezou-se a primeira missa no Brasil. O frei Henrique de Coimbra e também Pedro Vaz de Caminha escreveu uma carta para o então rei de Portugal, e nesta carta dizia assim, meus irmãos: nós somos responsáveis por evangelizar o povo desta terra. Ou seja, nós somos responsáveis para levar, para trazer a mensagem de salvação para esta nação. Vocês estão entendendo? Evangelizar é levar as boas novas do reino de Deus. É mais do que você trazer pessoas para a igreja, é levar pessoas para Cristo. Estão entendendo? A missão que esses homens, eles tinham. Consegue perceber o posicionamento em Deus que esses homens tinham? Nós somos responsáveis para evangelizar o povo desta terra. Nós somos remetidos para aquilo que conhecemos também a respeito da ilha de Santa Cruz. Esse foi o primeiro nome que deram ao Brasil. Quando os portugueses viram, na verdade, que não era uma ilha, mudou-se o nome para Terra de Vera Cruz, ou Terra da Cruz Verdadeira. Nós temos esse nome. A mensagem da cruz está na nossa história. Então, recapitulando, Emanuel envia Pedro com 12 na Páscoa com a cruz. Estão entendendo? Como o Brasil é uma mensagem profética. Então, por que veio então esse nome Brasil? Veja, os judeus messiânicos têm tudo a ver com isso. Você vai entender a história. Exemplo, Cristóvão Colombo era judeu. Vários colonizadores que vieram nessas caravanas eram judeus fugindo da Inquisição que estava ocorrendo na Europa na época. E dentre os judeus que vieram naquelas caravanas, veio um chamado Barzilai. Guarde este nome. Barzilai significa de ferro. Por isso, pau-barzeu, ou a madeira referindo-se ao pau de ferro, ou pau-barzilai, como eram os primeiros nomes iniciais. Os judeus, vocês sabem, eles possuem uma visão muito aguçada do comércio, são bem-sucedidos profissionalmente. Mas esse Barzilai, ele viu logo aquela árvore, aquela madeira, fortíssima, pesadíssima, resistente como ferro, chamada pau de ferro, por se tratar de uma madeira resistente, muito forte, muito boa para a construção de navios. Barzilai então viu logo nisso uma forma de fazer dinheiro, um comércio.
a árvore, chamada também de pau-brasil, você já conhece essa história, só estou apenas recapitulando. Era de tom avermelhado por dentro, preste atenção, de seu interior dava uma tinta vermelha. Interessante que o corante vermelho do pau-brasil, desta árvore, era extraído por imersão da sua serragem em água fervente. Já o corante de melhor qualidade era extraído de um material esponjoso existente no centro da árvore. Nada é por acaso. Muito tempo antes do descobrimento do Brasil, desde a Idade Média, os artesãos no continente europeu, eles começaram a usar um corante vermelho, que era extraído da madeira, que tinha esse nome. Em Gênova, por exemplo, na Itália, chamava de Brasi, com Z. Na Espanha, Palo Brasil. E em Portugal, Pau Brasil. Assim chamaram de Brasil esta terra, por ser vermelho e ter semelhança de brasa. Então, equivale a dizer, nós brasileiros somos parecidos como brasas. Essa é a etimologia da palavra. Brasileiros parecidos como brasas, portadores de brasa. E isto está no nosso DNA, meus irmãos. Nós temos que honrar esse nome. Sendo assim, eu pergunto mais uma vez, aonde estão os brasileiros, os portadores de brasa, que vão mudar esta nação? Nós somos chamados, a partir deste domingo, até o dia 2 do mês que vem, somos chamados para contarmos uma história. Mais do que isso, somos chamados para escrever uma nova história. A continuidade da nossa nação. Porque nós somos o que a Bíblia diz que somos. Nós somos embaixadores do teu reino, portadores de brasa, brasa viva. A mesma brasa que é referida a Isaías no capítulo 6. Quando eu falo de mudar, refiro-me ao despertamento dessa nação, dessa igreja para a oração, ou seja, orar e agir. Oração, a proclamação, o anúncio das boas novas. Veja o verso 2, em outra tradução, diz assim, ele me enviou, ou seja, ele me enviou debaixo de unção, para anunciar a chegada do dia em que o Senhor vai mostrar a todos a sua graça. E também o dia da vingança do nosso Deus. Ele me enviou para consolar os que choram. Proclamação, o anúncio das boas novas, de salvação, de cura, de libertação. Um posicionamento a partir desta cidade, desta casa, desta igreja, da onde você estiver, cristão. Se nós formos interpretar espiritualmente em todas essas definições, meus irmãos, sobre o Brasil, iremos perceber que o Brasil já foi terra de avivamento, brasa viva, fogo do Espírito Santo. Então, Barzilai, lembra do judeu Barzilai? Começou a fazer o comércio dessa madeira, tão exportada para a Europa. Tanto é que lá no Palácio de Versalhes, o famoso castelo do Rei Sol, na França, há móveis, caibros, com uma plaquinha, pau de ferro, importado do Brasil. E essa madeira nobre ficou conhecida e começou a ser exportada do Brasil em larga escala para a Europa, e era chamada de pau-barzilai. Só que para fins comerciais, pau-barzilai não era adequado, e então ficou pau-brasil. E o nome Brasil vem então de Barzilai. Esse nome é profético, e em hebraico brasileiro é Barzilai. Você sabia disso? E quem foi Barzilai na Bíblia? O Renato vai mostrar para a gente. 2 Samuel 17. Verso 24 a 29. Davi já tinha chegado a Manaim quando Absalão atravessou o Jordão com todos os homens de Israel. Absalão havia nomeado Amassa comandante do exército em lugar de Joabe. Amassa era filho de Jéter, um israelita que havia
possuído Abigail, filha de Naás e irmã de Zeruía, mãe de Joabe. Absalão e os israelitas acamparam em Gileade. Quando Davi chegou a Manaim, Sobe, filho de Naás, de Rabá, dos amonitas, Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e o gileadita Barzilai, de Rogelim. Trouxeram a Davi e ao seu exército camas, bacias e utensílios de cerâmica, e também trigo, cevada, farinha, grãos torrados, feijão e lentilha, mel e coalhada, ovelhas e queijo de leite de vaca, pois sabiam que o exército estava cansado, com fome e com sede no deserto. Até aqui por enquanto. Veja, este Barzilai que o texto se refere no verso 27, observe, ele era um ancião, já de 80 anos, mas um homem muito rico. Você viu as coisas que foram oferecidas, foi um amigo de Davi. Barzilai protegeu e sustentou Davi quando fugia de seu filho rebelde Absalão. Essa é a história que lemos. E indo para o deserto, de pés descalços, cabeça coberta, humilhado. E Barzilai, junto com os outros amigos de Davi, levaram suprimentos para Davi. Nada faltou para Davi, porque um amigo seu se levantou e o supriu, provisionou coisas e também pessoas. Mais tarde, quando a revolta foi dominada, Davi desejou que Barzilai estabelecesse a sua residência na corte. Mas o amigo ancião desculpou-se por sua idade avançada, mandando em seu lugar o seu filho, Quimã, para Jerusalém. Isso está em 2 Samuel 19, verso 32 até 40. E nós observamos o texto, se assim os irmãos quiserem. Mas a gratidão de Davi, lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 2, verso 7, isso me chama a atenção. A gratidão de Davi para com este fiel amigo nunca foi esquecida. E nas últimas recomendações a Salomão, seu filho, Davi pediu que continuasse amigo da família de Barzilai. Esse texto vale a pena ler, apenas vale a pena lermos. Vamos lá. Mas seja bondoso com os filhos de Barzilai, de Gileade. Admita-os entre os que comem à mesa com você, pois eles me apoiaram quando fugi do seu irmão Absalão. Que gratidão, que espírito de lealdade. Uma amizade que tem continuidade através dos filhos, no caso aqui, Salomão. Entende isso? Então o Barzilai é amigo de Davi. Equivale a dizer que é amigo de Israel. O Brasil é amigo de Israel. O Brasil é um país que tem uma missão. Agora vamos voltar, já caminhando para o encerramento, para o texto profético inicial que lemos, Isaías 61. Você está com sua Bíblia aberta? Amém? Porque o Brasil, ele é um país que tem uma missão. Ele tem um propósito. E esse propósito está revelado nesse texto profético, messiânico, do profeta Isaías. Capítulo 61, verso 1 a 3, os versos que lemos. Quando o texto diz que o Espírito Santo do Senhor está sobre mim, porque o Senhor Deus me ungiu. E aí vamos ver para o que isso. A gente entende que a unção é consagração, amém? A gente entende que unção é separação para um propósito, para o cumprimento de um propósito. Não há uma unção sem um fim estabelecido. Quando você recebe uma unção, você recebe algo muito especial da parte de Deus para a sua vida. Você recebe uma consagração. Você tem observado que transformações têm acontecido na sua vida, sim ou não? Depois que você entregou sua vida aos cuidados de Cristo, sim ou não? Porque você foi ungido. Você foi separado para o cumprimento de um propósito. E o Brasil, em especial, ele recebe essa missão de Deus. A unção que recebemos tem um propósito definido, meus irmãos. A unção já está sobre nós.
Amém ou não? Eu creio. A unção já está sobre nós. O lugar da unção não é no céu, você sabia disso? É na terra. A unção não pode morrer. Ela tem que permanecer e tem que ter continuidade através de nós, apesar de nós. Unção, aí veja o texto, para pregar o evangelho, para anunciar as boas novas, a salvação de Deus em Jesus para todas as pessoas, aos pobres quebrantados, aqueles pobres quebrantados, aqueles que precisam de Deus, reconhecem que precisam de Deus, estão distantes do Senhor. Por isso nós somos chamados para ouvir esta palavra, para fazer valer a pena a unção que já foi derramada sobre nós, anunciar essas boas novas do reino de Deus. Não estou falando que você faz isso só pregando, falando. Você faz isso com a tua vida, você faz isso com o teu testemunho. O Brasil, que na sua descoberta foi evangelizado, vocês leram lá no início, viram comigo no início, hoje é responsável, não sei se você sabe, pela evangelização de outros países. O Brasil é o maior, é o país que mais envia missionários para o mundo todo hoje. O Brasil, que foi alvo de recebimento de missionários, pastores, etc. Lá atrás, o Brasil que foi evangelizado por missionários, hoje é o país que mais envia pessoas para fora, para o mundo, para evangelizar todas as nações. É o país que mais envia missionários para todas as partes do mundo. Cumpre o propósito até os confins da terra. Estão entendendo? Então veja, essa unção, o texto vai dizer agora que é a unção para restaurar os contritos, curar os desesperados, curar os quebrantados, aqueles que estão se dando uma oportunidade para receber esta palavra, receber esta cura, receber esta unção. Você percebe isso? Quantas pessoas eu e você nós conhecemos que estão desesperados? Consolar os que choram. Quantas pessoas eu e você conhecemos que estão chorando, carecendo de uma bênção, reivindicando um milagre? Nós somos chamados para o cumprimento desse propósito. Somos chamados inclusive até chorar com os que choram, nos alegrar com os que se alegram, mas é muito fácil, é bíblico também, mas o chorar com os que choram tem sido algo cada dia mais difícil de visualizar isso. Amados, a minha missão não é curar, mas é pregar a palavra como ela é. E eu sei que esta palavra que veio de Deus, ela traz cura, ela traz libertação, ela traz salvação. Unção para proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade, ou seja, é abertura de prisão, literalmente, aos presos que estão algemados. É isso que o texto refere-se. Em outras palavras, declarar profeticamente a liberdade espiritual que nós temos em Deus através de Jesus Cristo, na direção, na unção do Espírito Santo. Nós somos, como diz uma canção, somos livres em Cristo, por enquanto, até que se persigam as igrejas com perseguição severa, como há em outros países. No Brasil há perseguição aos cristãos, mas ainda não é na classificação severa. Você pode sair de casa, você pode até transmitir o culto, trazer sua Bíblia, carregar sua Bíblia, ter a sua Bíblia inclusive baixada no teu celular. Tem países que não pode isso. Você não pode falar o nome de Cristo em público. Mas nós temos essa liberdade porque Deus conquistou essa liberdade para mim e para você na cruz do Calvário. E nós somos responsáveis pela manutenção dessa liberdade. Não só a liberdade de pensamento, mas a liberdade de crença também. Então somos chamados, enquanto igreja do Senhor, que recebe essa unção para proclamar a libertação a todos que estão se sentindo aprisionados. Às vezes a gente fica aprisionado dentro da gente mesmo, nos nossos medos. Eu conheço pessoas que estão aprisionadas nas suas vergonhas, na sua timidez. Eu conheço pessoas que estão aprisionadas na sua ansiedade.
nas suas crises de pânicos. Nós somos chamados para libertar esse pessoal todo, meus irmãos, para declarar cura em nome do Senhor Jesus, queridos. Essa é a missão desse Brasil, dessa nação. Esses portadores, esses brasileiros, portadores de brasas. Unção para pregoar o ano aceitável do Senhor, que significa proclamar a graça de Deus, que é o favor imerecido. Quanto mais a gente tem ouvido, eu não mereço, ou você não merece, irmãos, somos chamados para pregoar a graça, o ano da graça. Não é por merecimento, queridos, é por amor, é isso, nós somos chamados para proclamar isso. Porque se Deus olhasse para nós, anote aí, com o olhar que nós olhamos para as pessoas, todos nós estávamos perdidos. Porque nós olhamos, geralmente, com um olhar, o caráter meritório, olhar meritório. Esse irmão não merece, essa irmã não merece, essa cidade não merece. E muitas vezes nós estamos profetizando maldições, ao invés de acessarmos as bênçãos. Ei, o Senhor chamou você hoje para você se conectar com as bênçãos de Deus, porque de maldição, o inferno está sempre disposto a anunciar as coisas ruins. Mas o que o Espírito Santo está procurando aqui nesta noite, são pessoas, são portadores de brasa, são brasileiros, que anunciam a graça de Deus, que anunciam o amor do Pai, o perdão dos pecados. Anunciamos aqui, recebemos a unção para consolar os tristes, os contritos. Equivale a dizer as pessoas que estão de luto. Quantas pessoas nós conhecemos que nesses últimos dias estão contritos, estão de luto? Nós somos chamados para levar, através do Espírito Santo, o consolo a essas pessoas. Que nessas casas, nessas famílias, entre ali o verdadeiro Espírito, que é o de Deus, que traz realmente força nessas horas difíceis. Você está entendendo? Unção para coroa em vez de cinzas. Nós somos chamados para trocar as cinzas por óleo de alegria. Somos chamados e temos a unção que foi derramada, veja, unção para derramar óleo de alegria, que é perfume de felicidade em vez de cara triste. Olha quanta coisa. E unção para vestes de louvor. Esse texto também anuncia que é um vestido de festa. Sabe o que é essa veste de louvor? As mulheres sabem muito bem o que é isso. Vestido de festa em vez de rosto abatido, espírito angustiado. Olha quanta coisa nós somos chamados para fazer, meus irmãos. Agora, importantíssimo, não esqueça isso. De acordo com Isaías 61, a unção que o Brasil possui, uma unção específica, além de todas essas que eu já falei, é socorrer as nações que estão no deserto. Nunca esqueça isso. No caso do Brasil, quando lê esse texto, assume essa identidade profética. Além de fazer tudo isso, anunciar, levar a libertação, em específico, socorrer as nações que estão no deserto. Por isso que a gente consegue entender agora, meus irmãos, por que estão chegando muitas pessoas ao Brasil. Muitas pessoas querem vir para o Brasil, querem se estabelecer aqui nesse país. Porque essa é a nossa missão, a missão de acolher. Essa é a nossa história, meus queridos. As pessoas que formam o nosso povo vieram fugindo da guerra, vocês viram, fugindo de alguma coisa ou até mesmo de alguém. Encontraram acolhida neste país. Os reis vieram fugindo de alguma coisa, fugindo da Inquisição, estavam no deserto, encontraram o Brasil como essa terra portadora de uma promessa bíblica que emana leite e mel, exala prosperidade. Grande parte dos colonizadores do Brasil, meus irmãos, foram judeus que foram perseguidos lá na Península Ibérica. Por isso nós temos a nossa cultura, costumes judaicos. Como por exemplo, ao acordar, muitos de nós dizíamos:
Bênção pai, bênção mãe, ou na hora de ir dormir, né? E eles respondiam: Deus te abençoe. Isso é um costume judaico. Isso não veio da Igreja Católica, veio dos judeus. Um outro costume judaico, costume de cobrir móveis para preservá-los, é um costume judaico. Nós herdamos muitas coisas dos judeus. Por isso o Brasil é muito próximo com Israel. Eu quero concluir dizendo para você prestar atenção mais alguns instantes. Observe que lindo é o nome Brasil no hebraico. No hebraico não se escreve as vogais. Você sabia disso, né? Só as consoantes. Então, pegando ali Brasil, você vai ver o B, o R, o Z, um iode, que é um apóstrofo, e um L. O iode é a primeira letra da palavra Israel. Israel está no nosso nome, Brasil. Inclusive no hebraico, Brasil e ferro, que é Barzeu, são idênticas. A diferença é que no Brasil há o iode, que é a palavra transliterada de Israel. Essas 4 letras, B, R, Z e L, no hebraico, são um acróstico das 4 matriarcas de Israel. As 4 esposas de Jacó, de Israel. B de Bila, R de Raquel, Z de Zilpa e L de Léa, ou Lia. Percebe? Então, o que eu gostaria de conclamar à nação presbiteriana, aos presbiterianos que estão aqui hoje, aos cristãos dessa igreja, que nós possamos realmente, nesse período, que já iniciamos agora dia 2, até o dia 2 de outubro, quero reconvidar você que não entrou ainda, não acessou ainda esses portais de bênçãos, de orar, jejuar e orar pela nossa nação, pelos nossos problemas, pelos nossos motivos que temos nesse período, meus irmãos, juntamente com outros irmãos de várias outras igrejas, de diversas denominações. O Brasil todo está nesta campanha. Nós não poderíamos ficar de fora. Nós teremos diante de nós uma grande missão no dia 2 de outubro. Decidir sobre o futuro desta nação. O poder de escolha está nas nossas mãos, queridos. E nós precisamos entrar em oração, se já não estamos. Mais do que uma eleição, mais do que votar em um candidato, é escolher os valores cristãos, bíblicos do reino de Deus, queridos. Nós não somos chamados para omissão. Nós não somos chamados para cruzarmos nossos braços espirituais, de forma nenhuma. Não somos chamados para anular o nosso voto, algo que foi conquistado como direito democrata desse país. Nós somos chamados para jejuar e orar. Orar e agir é votar, e votar certo. Volto a dizer, mais do que um candidato, é votarmos nos valores bíblicos, valores do reino de Deus, que ele ou ela, que seja, defendem. Porque é inadmissível um cristão votar contra a Bíblia, contra os preceitos bíblicos e espirituais instituídos por Deus e conquistados o direito de vida, não só eterna, pelo próprio Senhor Jesus. É inadmissível. E eu e você não somos chamados para mudar essa história, para continuar a escrever uma nova história para os nossos filhos e filhos dos nossos filhos. Eu gostaria que você pudesse assumir esse compromisso hoje. Gostaria, na verdade, que nós fizéssemos um compromisso agora, de continuar orando pela nossa cidade, pelo nosso Brasil, para que Jesus Cristo seja, de fato, o único Senhor e o suficiente Salvador. Amém, amados? Porque eu creio que nós somos barzilais, ou seja, portadores de brasas, embaixadores do reino, e como cantamos na canção, reino de amor.
Amém, queridos? Vamos orar. Fique de pé comigo. Permita que o Espírito Santo confirme em você. Nós vamos orar, depois eu vou ministrar a bênção. Depois da bênção nós estamos aqui à frente, juntamente com os presbíteros, orando por causas pessoais, tá? Se você quiser vir à frente, receber uma oração, logo depois da bênção você vem rapidamente aqui à frente. Vamos orar, meus irmãos. Eu peço que você me ajude nessa oração. Nesse período que você me ouviu, essa palavra que tem tudo a ver com a gente. Talvez você esperava ouvir uma outra palavra, mas essa palavra é necessária nessa semana, nesse período de comemorações pelos 200 anos de independência. Nós precisamos rememorar a nossa história, precisamos saber quem somos. E hoje, um capítulo daquilo que nós somos enquanto brasileiros. Nós somos uma nação querida, uma nação amada por Deus, você percebe? É apenas um capítulo de tantas coisas que nós temos aprendido. Que Deus ama o Brasil. Por isso nós cantamos, né, Renato? Sempre que possível, Deus sara esta nação. Vamos orar juntos, queridos, em nome do Senhor Jesus. Agradeço-te, Senhor, pelo privilégio de poder ser o portador desta palavra. Que nada fique comigo, mas tudo com o Senhor. Volte para o Senhor como bênção e glórias, honras e glórias. Que cada pessoa que aqui está, cada pessoa que acessou este culto, possa ter sentido importante neste país, neste Brasil, ser amado pelo Pai, sentindo-se filho e filha de Deus. Nós queremos, aqueles que querem aqui junto comigo nesta hora, Senhor, assumir um compromisso de continuar orando pela nossa cidade, continuar orando pelo governo, pela governabilidade do nosso Brasil, para que Jesus, o Cristo, seja o único Senhor e suficiente Salvador desta nação. Porque nós cremos na tua palavra que diz: feliz é a nação, bem-aventurada é a nação, cujo Deus é o Senhor. Nós não estamos falando de igreja, de placa, de denominação, nós não estamos falando de religião, nós estamos falando de Deus que sara esta nação. Nós estamos falando do Espírito Santo que derramou sobre a igreja, que somos nós. Parte dela, aqui as pessoas reunidas nessa denominação, sim, mas juntamente com tantos outros cristãos que já receberam essa unção para proclamar o ano aceitável do Senhor, a graça de Deus, que é o favor imerecido, que é por amor, não é pelo merecimento, pelo caráter meritório que há em nós. Que nós possamos entender que tudo foi por amor, por isso a cruz está vazia. Que nós possamos fazer valer a pena, Senhor Jesus, a nossa vida, para abençoar as pessoas, desta forma como ouvimos aqui nesta palavra. Que cada um aqui tenha se sentido abençoado, mas tome a decisão de se tornar abençoador. Aqueles a quem a gente encontrar, com quem a gente conversar, que possamos tomar a intrépida decisão de abençoar as pessoas. Não porque elas desmerecem ou merecem ou não, mas é porque Deus as ama. Que possamos mostrar que nós servimos a Deus através do servir as pessoas. Que o Senhor Deus revele a missão de vida a cada um de nós, para o cumprimento desse propósito e a realização dessa missão, de levar essa palavra de libertação, de salvação, de cura, de milagre nas casas, nas famílias, de aqueles que estão precisando, aqueles que estão em busca de um milagre, em busca de uma cura, seja o que for. Nós queremos ministrar vida nessas vidas agora, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus, o nosso Pai. Amém. Que a graça, infinita graça, superabundante graça de Jesus o Cristo, que o grande amor de Deus o Pai, o consolo, a força, a sabedoria e a presença do Espírito Santo continuamente sejam derramados sobre nós e vós, povo de Deus, raça escolhida, sacerdócio real,
povo de propriedade exclusiva de Deus, e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face desta terra, hoje e sempre. Amém. Amém.